Um abraço. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a defender a competência do Congresso Nacional em legislar. Ele rebateu a ideia de omissão em argumento usado por quem defende as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal em pautas como o direito ao aborto, a descriminalização das drogas ou o marco temporal das terras indígenas. Por questões, às vezes, de omissão ou de não querer legislar naquele momento, porque, entenda, o Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Não abre espaço para que outros poderes o façam, não é? Se você tem um Congresso eleito para aquele período temporal ali de 4 anos, na Câmara e 8 anos no Senado, aqueles são os representantes da população para aquele período. Aqueles receberam autorização, a procuração popular para representá-los nas suas decisões. É assim que funciona a democracia. E a democracia é sempre por maioria. Em entrevista para a TV Câmara, publicada hoje, Lira também defendeu que o Congresso dê atenção para outras reformas e para mudanças na legislação envolvendo liberdades individuais e os direitos nas redes sociais. O presidente da Câmara é um dos defensores do projeto de lei das fake news, que cria obrigações e responsabilidades para as plataformas digitais. Estamos em busca ainda de outras reformas que são pilares de um Estado que se programa, de um Estado que tem que estar atento às modificações de uma sociedade que evolui muito rapidamente. Esse movimento cibernético, esse movimento de redes sociais, esse movimento de uma vida paralela que não analógica, mas uma vida digital muito rápida, vai exigir de nós congressistas que algumas modificações aconteçam para que a Constituição também abrace, também acolha, proteja e salvaguarde os direitos individuais de uma vida que muda muito. A realidade virtual é muito diferente da realidade real que a gente vive no nosso dia a dia. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais efêmera. A proposta que regulamenta as plataformas digitais, que foi criticada pelas Big Techs, foi um dos principais temas do ano passado na Câmara dos Deputados, mas acabou não sendo votada por falta de acordo. Para comentar esse assunto, eu chamo o colunista do UOL diretamente de Brasília, Thales Faria, e a antropóloga Isabela Calil, coordenadora do Observatório da Extrema-Direita. Thales, boa tarde, agora boa tarde de novo, seja bem-vindo, feliz 2024 novamente. Boa tarde de novo, Sakamoto, um prazer ter voltado aqui. Boa tarde, professora Isabela, e boa tarde à audiência. Feliz ano novo para todos nós. Isabela, obrigado por ter aceitado o convite do All News e, antes de mais nada, feliz 2024 para ti também. Boa tarde, Sakamoto, Thales, internautas. É um prazer estar no primeiro programa do ano. Ô Thales, eu queria começar por ti, né, com relação à questão do Congresso, né? O Lira falou assim, não, olha, quando o Congresso fica em silêncio e resolve não legislar sobre um assunto, ele está legislando, né? Essa entrevista foi um recadão, ô Thales? Foi, mas foi um recadão porque o Supremo se mete em decisões do Legislativo, o Legislativo se mete... A verdade é o seguinte, no Brasil, os poderes estão meio bagunçados, um está se metendo no outro demais. O que o Lira está falando tem certa razão de ser. Quando o legislativo decide não decidir alguma coisa, é uma forma de decisão. Então, às vezes, o Supremo vai lá e quer tomar o lugar do legislativo. Também o legislativo, várias vezes, resolve tomar o lugar do executivo, no caso, por exemplo, das emendas parlamentares e do orçamento que o legislativo fez um orçamento que amarra completamente o executivo. Então, está um poder entrando no outro e vira uma bagunça institucional. Isso a gente vai ter que botar um freio de arrumação. Isso é inevitável. Inevitável. Então, ele tem certa razão quando ele diz que o fato de não legislar não quer dizer que é para o outro poder tomar a decisão. Por exemplo, o Supremo já engavetou durante 4 anos a
a questão do auxílio paletó, o julgamento sobre o auxílio paletó, para manter os juízes recebendo auxílio paletó. Entendeu? Naquele momento, será que o Congresso deveria entrar lá e dizer: olha, o senhor é obrigado a decidir isso? Infelizmente, não é assim que a coisa funciona. Você tem que ter o respeito dos poderes e o poder que tiver errado vai ter que arcar com essa consequência. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é um recado correto, no entanto, que tem que ser olhado para ele mesmo, porque o caso das emendas parlamentares é um caso típico, o caso da lei de diretrizes orçamentárias, do orçamento, que está sendo feito todo de uma maneira em que o legislativo é aquele poema do Drummond, A Quadrilhas, fulano que amava Cicrano, que amava Beltrano, que não amava ninguém. É o que tem aí. O legislativo que julga, que executa no lugar do executivo, o executivo que julga, especialmente na época do Bolsonaro, no lugar do judiciário, e o judiciário que legisla no lugar do legislativo. Então fica uma confusão. Isabela, dentro dos temas, né, que até o Arthur Lira abordou, tem a questão, e com relação à questão da omissão, né, de ser questionado, né, porque o Supremo, ele acabou, por conta até da ministra Rosa Weber, que se aposentou, ela trouxe a discussão sobre o direito ao aborto até a 12ª semana de gravidez, votou e depois o tema pediu-se vistas, o hoje presidente Luiz Roberto Barroso. Depois também discutiu-se, avançou-se até sobre a questão da descriminalização das drogas, especialmente a questão da maconha, né, para uso pessoal. E o Supremo também decidiu contrário à tese do marco temporal, dizendo que sim, os indígenas podem pleitear áreas em que eles não estavam na época da promulgação da Constituição, ou seja, outubro de 88, né? Ou seja, são 3 pontos que foram citados, são 3 pontos, são 3 assuntos que provocam várias paixões, principalmente aos congressistas das bancadas mais conservadoras, é isso? Conservadoras. Sakamoto, o Lira teve uma frase que ele diz assim: democracia é sempre por maioria. Isso não é verdade, porque se a gente for lembrar, acho que é muito importante a gente pensar para que se destina a Suprema Corte. Qual é a função da Suprema Corte? A função da Suprema Corte é proteger a Constituição e os direitos que estão na Constituição. Então, se a gente pega, por exemplo, a questão do marco temporal, e aí eu acho que está de fundo mesmo, pensando em contexto, é a questão do marco temporal, porque o marco temporal passou, mesmo derrubaram os vetos, né, os vetos do Lula foram derrubados, e agora, em 2024, muito provavelmente, essa questão vai ser judicializada, porque a Suprema Corte já havia decidido que é inconstitucional a tese do marco temporal. Então, no final das contas, claro, acho que são duas coisas. A primeira, a gente tem um movimento que tem acontecido em diferentes países, que é as Supremas Cortes, muitas vezes, elas são mais progressistas do que o legislativo. E no caso brasileiro é assim, né? Se a gente vai olhar, por exemplo, no mesmo caso que você trouxe, questão sobre territórios indígenas, direitos reprodutivos, entre outros, né? União homoafetiva, direitos de pessoas trans, uso do nome social, cotas. A gente tem uma longa história nos últimos anos, da Suprema Corte se posicionando, ou no caso também sobre drogas, etc., se posicionando de uma maneira mais progressista do que o Congresso. E aí, qual que é a resposta? Digamos, agendas conservadoras têm se voltado cada vez mais contra a Suprema Corte, ou contra as suas Supremas Cortes. Isso não é à toa. Por quê? Porque as Supremas Cortes acabam, de uma certa forma, estando mais progressistas do que isso compasso com o Legislativo, com o Congresso. Então, eu acho que no caso do Brasil, especificamente, precisa levar em consideração que o principal contexto e pano de fundo que diz respeito ao que o Lira está comentando é o marco temporal. Então, a marco temporal é uma queda de braço enorme, que não diz respeito apenas à questão dos territórios indígenas e questões ambientais, mas é um ponto fundamental para a chamada bancada ruralista, para uma série de interesses econômicos do agronegócio, de ruralistas. Então, a questão do marco temporal está em disputa de terras, né? Riquezas, questão material. Então, eu acho que é preciso sempre contextualizar de onde o Lira está falando quando fala sobre, manda esse recado, digamos, para a Suprema Corte.
Não, e até para puxar novamente só mais um pouco com você, Isabela, sobre a questão da Suprema Corte, você falou que isso não é uma coisa que é restrita ao Brasil. Eu lembrei que a Colômbia, a Suprema Corte da Colômbia ampliou o direito ao aborto, né, recentemente. E no caso dos Estados Unidos foi o contrário, né? Lá atrás, depois da Suprema Corte, há décadas, né, naquele caso Roe versus Wade, ter ampliado, ter garantido o direito ao aborto, né? Agora a Suprema Corte volta atrás, né, e revê o posicionamento e acaba, na verdade, retirando isso e nos estados onde você não tem, na Federação Americana, uma legislação clara garantindo esse direito, retrocedeu-se por uma situação anterior. E aí eu queria fazer uma avaliação. É por isso que determinados grupos mais à extrema-direita tentam e veem de forma tão importante uma centralidade de conquista da Suprema Corte? Com certeza, os Estados Unidos está na vanguarda no sentido de que eles estão num movimento posterior, que é um movimento que depois de uma série de medidas mais progressistas, a Suprema Corte entra em disputa e aí você vai tendo uma série de indicações que são mais de posições mais conservadoras. Os Estados Unidos teve dois retrocessos muito graves recentemente. Uma em relação aos direitos reprodutivos, a questão do aborto, então no caso do Roe versus Wade, outra em relação à questão sobre o que a gente chamaria de cotas, né, o que eles chamam de affirmative actions, de ações afirmativas. Então, no final das contas, o que está em disputa, a gente olha muito para o movimento, por exemplo, da extrema-direita, principalmente na atuação de disputa pelo voto, disputa de cargos do legislativo e do executivo. E a gente acaba olhando um pouco para entender como é que a Suprema Corte ou as Supremas Cortes elas estão em disputa. E aí vale, enfim, você tem diferentes exemplos e diferentes configurações. Vale, por exemplo, mudar, quando não dá para mudar o número de indicações, não dá para indicar mais, você tem uma série de medidas que podem ser tomadas, e diferentes países fazem isso, para mudar a configuração. Então, por exemplo, aumenta-se o número de ministros da Suprema Corte, diminui o tempo de aposentadoria, diminui a forma de muda-se a forma de indicação, restringe o poder da Suprema Corte. Então, a questão sobre a Suprema Corte, quando a gente fala em política hoje, não dá mais para olhar só para o executivo e para o legislativo. A gente precisa entender o papel das cortes superiores e como que a corte superior ela está em disputa pela extrema direita para, inclusive, mudar, digamos, as regras do jogo, mudar a Constituição, mudar, digamos, o Estado de Direitos, né, que a gente tem de conquistas que foram asseguradas até agora em diferentes países. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o uso de câmeras por policiais não